no ar o programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você aí de casa. E hoje, assim, quebrando um pouquinho o protocolo do programa, eu já vou apresentar direto essa convidada, porque o assunto é extenso e eu estou com medo que não dê tempo da gente falar tudo o que precisamos falar. Hoje eu recebo com muita afeição a Arlete Correia, que é psicóloga e terapeuta de vidas passadas. Muito obrigada, Arlete, pela presença. Eu que agradeço. Eu sei que você deixou a sua agenda, deu uma limpadinha, deixou de lado alguns compromissos importantes, então eu realmente fico muito feliz com a sua presença. Eu que fico feliz e você merece. Obrigada. Arlete, então, é um assunto muito diferente, né? Nós vamos falar sobre terapia de vidas passadas, o que é. E a Arlete é psicóloga clínica e também especialista em terapia de vidas passadas, porque é uma especialidade diferente do que se aprende no básico de psicologia da faculdade, não é verdade, Arlete? É verdade. Então, eu sou psicóloga, formada em psicologia, né? E depois me pós-graduei em terapia de vidas passadas pela Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Então, a proposta é a cura através da regressão. Nós temos várias vidas e durante essas vidas que nós tivemos, nós fomos formando o nosso caráter. Tivemos vidas boas e tivemos vidas ruins. Normalmente, na regressão, é levada a vidas que tenham a ver com os problemas que nós temos hoje. Né? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, que é o mais comum, que o psicólogo é mais procurado. E então é feita uma regressão, não por curiosidade, apenas para fins terapêuticos, e aí a pessoa é feito um tratamento de cura. Entendi. Eu tenho, assim, convidado frequentemente psicólogos. Eu tenho uma grande afeição por psicologia, pela técnica, né, pela especialidade da psicologia, porque eu acredito que a psicologia ajude muito a combater e até, não só a combater, a prevenir algumas doenças, porque a nossa mente é muito poderosa, não é verdade? Sim, é verdade. Todos nós, né, em um certo momento da vida, precisamos de terapia. Né? É bom, quem puder fazer, faça, para autoconhecimento, para melhorar, não que se você fizer uma terapia, você não vai passar pelas dores, mas vai passar de uma outra maneira, né? Sabendo lidar, digamos Lidar assim. mais tranquilamente. Lidar mais tranquilamente. E me diga uma coisa, a terapia de vidas passadas é uma especialidade cientificamente já aceita, já comprovada? Como é que é isso? Ou é uma coisa ligada à religião? Não, ela é cientificamente já comprovada, porque ela é baseada na hipótese da reencarnação. E a reencarnação, há vários estudos, tem até um instituto em Bauru, que foi fundado pelo Hernani Guimarães, e que é um instituto que pesquisa sobre o perispírito, sobre a vida após a vida, né? E tem comprovações. E existem outros, né? O Dr. Banerjee, que também tem várias comprovações de reencarnações através de crianças que lembram nitidamente de suas vidas passadas. Né? E por que não é muito divulgado isso? Então, existe uma área da área médica, na área científica, que é contra, né? Mas as coisas por si só vão vir à tona, porque é uma coisa natural, né? A reencarnação, ela se você for pensar, ela que melhor explica. Que explica melhor essas nossas diferenças. Entendi. Né? Porque uns têm umas aptidões melhor que outros, né? Crianças que já nascem já sabendo muitas coisas. Hoje em dia passa, né, nas reportagens, crianças que estão dando aula, né? Dão palestras. E aqui nós temos aqueles Sibelius, que já tocava piano, não sei se você assistiu uma apresentação dele, né? Então, ele veio aqui no Guarujá, passou em várias casas espíritas, né? Verdade. Porque o espiritismo aqui é o que mais divulga a reencarnação. Mas a reencarnação não é uma propriedade, digamos assim, do espiritismo. A reencarnação
de várias outras religiões que não a cristã. Né? O Espiritismo é uma religião cristã, mas eu digo assim, todas essas religiões que negam a reencarnação. Elas preconizam a reencarnação. Exatamente, as hindus, a chinesa, enfim, a maior parte do globo terrestre acredita na reencarnação. E por que alguns, né, são assim contra, né? Eu acho é um muito país estranho católico, isso. Né? É muito estranho isso, né? Mas vai chegar um momento que está sendo comprovado. É só alguém querer saber sobre esse assunto, é só procurar sobre esse assunto, vai ter muitas pesquisas científicas sobre isso. Publicadas, né? E material também. A gente encontra bastante palestrantes. É importante buscar fontes seguras, né? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, que até a gente colocou aí, tem site, né? O site é www.sbtvp.com.br. Ali no site ele vai encontrar artigos sobre a terapia de vidas passadas, vai saber sobre todos os terapeutas que tem em Santos, que tem no Guarujá, que tem em outras cidades, São Paulo, enfim, várias cidades do Brasil existem terapeutas que são formados por essa sociedade, que inicialmente essa sociedade foi fundada pela doutora Maria Teodoro Guimarães, né? Então ela foi para os Estados Unidos. Ela é psiquiatra. Ela é psiquiatra. Ela é médica psiquiatra. Ela é médica psiquiatra. Ela trabalhou muitos anos, né, na área da psiquiatria, em hospitais, e estava descontente porque os doentes, ela não via uma cura. Ela fez todos os projetos, né, nesse livro aqui, Viajantes, Histórias que o Tempo Conta. Ela fala sobre a vida dela profissional. Vou mostrar para o telespectador esse livro. Esse livro é muito interessante, porque tem vários relatos de terapias que ela fez. Relatos de terapia de vida passada. Exatamente. Então, ela tem outros livros também que ela escreveu. Tempo de Amar também é muito bom. Tem vários livros dela. E os livros também do próprio estudo, da própria sociedade. Então, mas como eu estava dizendo, ela tinha um trabalho, ela era muito dedicada e fazia vários projetos nos hospitais psiquiátricos, né? Aboliu aquelas câmaras de tortura praticamente, porque não eram câmaras de tortura, mas os doentes mentais eram submetidos a tratamentos bastante rigorosos, de choque, né? Exato. E ela foi abolindo muitas coisas, colocou projetos de jornal, de teatro com eles, de festas, artes. E percebia que eles melhoravam, iam embora, mas voltavam. Então ela estava descontente. Aí ela foi para os Estados Unidos buscar, a família dela era espírita. E ela tinha isso naturalmente, né, aceitava naturalmente. E ela foi para os Estados Unidos e estudou lá sobre terapia de vidas passadas. E quando ela voltou, ela teve uma outra sociedade, depois desfez, e aí ela fundou essa sociedade, que hoje é presidida pelo Dr. Flávio Brau. Aqui em Santos. Em Santos, ali na Conselheiro Neves, ele tem o consultório e também a sede, né? Ô Arlete, você acha que é mais fácil para o espírita entender a terapia de vidas passadas, ou você tem pacientes, por exemplo, que professam outras religiões? Tenho pacientes que professam outras religiões. Apesar das religiões serem contra, mas você veja, a mídia está divulgando muito, né? Ela divulga muito a reencarnação. Geralmente tem uma novela passando falando sobre reencarnação. Eu geralmente não assisto porque às 6 horas da tarde eu estou ocupada nesse horário. Não posso assistir. Mas o pessoal comenta e às vezes eu vejo reportagem, vejo chamadas, ponho no YouTube para ver alguma coisa, não é? E então você veja, a mídia está divulgando, isso aí fica como que também fosse natural. Então, às vezes as pessoas me procuram por causa da terapia de vidas passadas, ou me procuram porque eu também atendo na psicologia tradicional, que eu sou formada, e depois querem saber alguma coisa,
né? Ah, tá. A sua demanda maior é da clínica tradicional ou dos dois? Porque existe uma curiosidade natural, ou não? Existe uma curiosidade. Porque logo no início da entrevista você falou, a gente tem, as pessoas têm que procurar a terapia, mas não como curiosidade, sim como tratamento e cura, não é exatamente, é verdade. Por quê? Porque é um trabalho sério, né? E é um recurso da terapia, né? A pessoa vai lá, não é para, por exemplo, a pessoa chega e pensa que vai entrar no consultório e já vai fazer uma regressão. Não é assim, né? O terapeuta tem que conhecer, tem que fazer uma anamnese, né? Vai aplicar questionário, vai aplicar testes, até conhecer realmente o paciente, as brechas de caráter, né? Como a gente costuma falar. Entendi. E assim, a pessoa vai procurar a psicóloga Arlete Correia e não sabe que você faz a terapia de vidas passadas. Você indica essa terapia dependendo do caso, da patologia do paciente? Eu falo e deixo a escolha para o paciente. Entendi, ele pode optar. Pode optar. Interessante isso. Agora eu tenho divulgado mais depois que eu estou nesta terapia, né? Depois que eu fiz a minha pós-graduação, eu procuro divulgar mais e as pessoas me procuram mais por causa da terapia. Mas muitas pessoas têm medo, acham que, por exemplo, vai lá para o passado e não vão conseguir voltar. E aí a gente tem que dizer, e eu vou explicar aqui também, que não é assim, né? Eu quero saber todos os detalhes. Por exemplo, justamente, como é que a pessoa vai retornar, vai regressar à vida passada? E de que forma isso a cura? Mas aos pouquinhos a gente vai Deixa eu responder então, como é que a pessoa... Ela não vai retornar à vida passada, ela vai ter lembranças da vida passada, ela vai lembrar, né? Para isso é feito um conhecimento, né, dos traumas da pessoa e tal. E é feita uma ficha de indução, que naquele momento a gente vai fazer um relaxamento com a pessoa e ela vai ficar no estado alterado de consciência. Mas ela vai ficar consciente. Não é uma hipnose? Não é hipnose. Não trabalhamos com hipnose, né? Então, ela vai ficar consciente. E ela vai lembrar de coisas. Pode vir cenas, né? Vem lembranças e aí você começa a fazer as perguntas e a pessoa vai contando uma história que tem um começo, meio e final, que termina com a morte, que a morte é um momento assim, um momento muito importante, porque diante da morte a pessoa decide algumas coisas. Por exemplo, não valeu a pena viver desta maneira, eu tenho que ser ruim mesmo porque eu fui bom nesta vida e não consegui o que eu queria, afinal de contas, enfim, de acordo com o que foi a morte dele. Entendi. Entendeu? Bom, é interessante, mas eu ainda quero esmiuçar um pouquinho mais para o telespectador entender bem o objeto dessa terapia. Mas a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. E sejam muito bem-vindos! Morada do Sol Materiais para Construção, sempre inovando e trazendo preços baixos de verdade para você que quer construir, para você que quer reformar com qualidade, com preço baixo de verdade. Repito, é aqui na Morada do Sol Materiais para Construção, trazendo novas ofertas. Confira! Faixas 8x30, várias cores a partir de R$ 2,49. Bomba d'água Bivolt, meio cavalo, marca Torque, R$ 159,99. Tubo soldável 25mm, 3/4 a manco, R$ 13,99. Gabinete com 1,20 m, AJ Rorato, várias cores, R$ 219,99. E ainda ducha 110 ou 220, Maxi Ducha, marca Lorenzetti, R$ 35,99, é muito barato. E porta sanfonada de 60 centímetros, várias cores, R$ 62,99. E além de todos esses preços baixos que você conferiu, a Morada do Sol Materiais para Construção ainda facilita o pagamento. Confira, aqui você pode estar pagando com todos os cartões de crédito. Fazemos também crediário até 18 vezes. Confira o regulamento na loja Morada do Sol Materiais para Construção, que fica aqui na Via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança. O telefone é o 3387-2609. Morada do Sol Materiais para Construção, muito mais que uma loja para você. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde. Hoje recebendo em seu estúdio a psicóloga clínica Arlete Correia. E a Arlete é especialista em terapia de vidas passadas e está contando para a gente o que significa isso.
Aí, em alguns casos, ela é bastante eficaz e mais rápido o tratamento, não é verdade, Arlete? É verdade, é verdade. Eu vejo que existem várias vertentes na psicologia, né? Eu adoro convidar psicólogos, o público aí de casa já ou está cansado ou está acostumado. Mas eu espero que esteja se acostumando e extraindo disso bons proveitos. No caso da terapia de vidas passadas, trabalha com a hipótese, ou com a hipótese científica da reencarnação, que já não é mais uma hipótese, é uma verdade. É uma verdade, é uma verdade. Comprovada, já é comprovada cientificamente. Isso. Embora haja pessoas que não acreditem, não é verdade? Exatamente. É. E a gente respeita essas diferenças, né? É uma questão de crença. Mas além da crença, existe a questão científica, a comprovação científica, e existem estudos publicados que comprovam essa situação. Arlete, e de que forma a terapia de vidas passadas pode ajudar o paciente que não acredita em reencarnação? Não, que não acredita em reencarnação é difícil, né? Difícil. Porque... ele consegue fazer? Bom, ele... Até... Veja bem, as pessoas às vezes falam assim, não acredito em reencarnação, mas normalmente falam assim, na próxima reencarnação eu quero ser assim, 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 né? É verdade. Já reparou isso? Mas veja bem, alguma coisa ele tem que acreditar, porque se nós vamos falar de vida passada, né? O espírito tem uma vida só, né? Que é a vida do espírito, mas ele tem várias existências, né? Durante a vida dele. E se vai falar sobre existências anteriores, sobre a vida passada do espírito, ele tem que acreditar, porque como que ele vai acreditar? Então, existem períodos que nós estamos encarnados e períodos que nós estamos encarnados. Período que, como nós dizemos, estamos em vida ou em intervidas, né? No espaço. Né? E como que essa terapia vai ajudar a pessoa? O fato da pessoa ir para lembrar do seu passado, saber de uma vida, o que ela fez, ela morreu afogada, ela teve traumas e hoje ela tem pânico, ela tem medo da água, ela foi jogada de uma torre e hoje ela tem medo de altura. Enfim, o fato dela saber isso, só isso vai curá-la? Às vezes sim. Às vezes quando a pessoa tem um contato, ela fala, então é por isso que eu tenho. Mas é necessário fazer uma reprogramação. No caso, eu falei de caídas de altura, de medo de água, mas pode ser assim uma maneira de ser na vida, um autoritário, um mandão, e que hoje não tem sentido ele ser assim, e que hoje isso faz com que ele seja infeliz, né, no contato com as pessoas. É o que atrapalha. É o que atrapalha a vivência dele, ele ser feliz no relacionamento. Então, nós o ensinamos, temos uma técnica da reprogramação. Então a cura não é apenas o conhecimento da vida passada, e sim de que forma lidar... Vai lidar com isso. Né? Então, por isso que eu digo que não é por curiosidade. Né? As pessoas querem saber quem foram. Ou, em geral, as pessoas vêm ao consultório, elas querem saber que relação ela tinha com o marido de hoje, quem era o filho dela. Em geral, não acontece isso. Não é para acontecer. Poderá acontecer, mas... O importante é ela saber como ela era, o que foi que aconteceu na vida dela para que hoje ela tenha esse procedimento. Né? Entendi. Porque o paciente geralmente ele vai para o consultório reclamando de tudo e de todos, né? A família é que causa o transtorno na vida dele, tal. Mas quando nós mostramos para ele que é ele que tem que se modificar, que é ele que vai melhorar o ambiente em volta dele, que a outra pessoa ele não pode modificar. Né? As pessoas são como são. Mas se ele está em busca de uma melhora, ele vai querer se modificar. Ele tem que se modificar. A grande cura, na verdade, está em nós mesmos, né? A modificação, a gente não pode esperar que o nosso cônjuge, o nosso filho nos compreenda, seja diferente. A gente, como você falou, não podemos esperar. E às vezes você mudando, o outro muda também. Exatamente. Porque você muda a maneira de você tratar com o outro também muda. Né? É aquela coisa, se você distribui sorrisos, as pessoas te sorriem. Né? Se você sai carrancudo na rua, também as pessoas vão ser carrancudas. Então, você mudando... É um espelho, né? Você mudando, você consegue também que o outro... E a terapia de vidas passadas auxilia nesse sentido, de você modificar as coisas, a sua maneira de ser, que não está lhe trazendo felicidade, para que ela traga
Então, um bem-estar. Nós temos um padrão de vida, né? E nós temos a tendência a repetir esse padrão, a maneira que nós fomos, né? E então a nossa personalidade que é formada, o nosso caráter que é formado durante essas várias vidas, tem um jeito de ser na vida. E nós trazemos a lembrança por exemplo, dessa encarnação, digamos, dessa vivência, essas lembranças. Essas lembranças. Mesmo que inconscientemente. A maioria das vezes. O inconsciente nos leva a lembrar de vidas que sejam interessantes para a nossa cura. Não inconscientemente, você fica consciente. Né? Então, o inconsciente nos leva, porque nós já tivemos várias vidas, mas o inconsciente nos leva para vidas que tenham a ver com os traumas que nós estamos passando hoje. Por que nós somos ansiosos? Por que nós temos depressão? Qual é o motivo de nós sermos dessa maneira, né? A terapia de vidas passadas é mais indicada para esses comportamentos, esses transtornos, digamos, de ansiedade ou depressão, ou para fobias também? Fobias também, para fobias e até para autoconhecimento também, né? Até para autoconhecimento. Existe isso? O paciente vai procurar o auxílio de um psicólogo somente para o autoconhecimento? Normalmente a pessoa fala assim, olha, eu venho aqui porque eu quero me conhecer e tal, mas no todos fundo, nós temos problemas, né? É verdade. No fundo, né? E aí a psicologia ajuda a lidar melhor com isso. E a psicologia ajuda, né? Você falou, Arlete, desse livro Viajantes, da doutora Maria Teodora Ribeiro Guimarães, que é uma das fundadoras da terapia de vidas passadas, não é isso? Ela é a fundadora. Psiquiatra. Hoje ela já está aposentada. Ainda é viva. É viva, sim. E você trouxe ela escreve ainda. Eu trouxe um outro livro, que é o Ectoplasma, do Luciano Munari. Eu também vou mostrar aqui para o telespectador. Michel dá um close. Obrigada, Michel. Ectoplasma. O que é ectoplasma? Então, na terapia de vidas passadas, nós temos que lembrar, nós trabalhamos também com as presenças, né? Elas podem aparecer. Então, quem são as presenças? São aquelas pessoas que foram nossas vítimas no passado. Então, tem épocas que nós estamos no intervidas, elas também. Então, hoje nós podemos estar em vida e elas no intervidas. E elas nos acham, né? Pela nossa maneira de ser, elas nos encontram. E, logicamente, não gostam de nós. E causam transtorno em nossas vidas, né? São chamados os obsessores na casa espírita e nós chamamos de presenças. E essas presenças, e como que elas fazem com que a pessoa se sinta mal, por exemplo, na síndrome do pânico ou em outros sintomas que a pessoa tenha? Através do ectoplasma. O ectoplasma é uma substância semimaterial, né? Que nós temos, todos nós temos. Emanamos. É uma energia, não? Se você procurar pesquisar no Google, tem assim muitos relatos de Chico Xavier, quando eles faziam, porque o espiritismo, quando estava assim no início, aí tinha que chamar a atenção em algumas coisas. Então tem o ectoplasma que sai pela boca, pelos poros, não é pelos poros, pela boca, pelo nariz e tal, e forma uma fumaça branca e o espírito se materializa ali. Né? Então esse ectoplasma que nós temos hoje em dia, o doutor Luciano fez várias pesquisas e fala da alimentação, de quando nós temos muito ectoplasma, o que nos causam, e essas presenças, elas manipulam esse ectoplasma que nós temos e faz com que nós temos todos esses sintomas. Pessoas que às vezes passam mal, pensam que vão morrer, vai ao médico, chega lá, ele faz todos os exames e não tem nada, né? De que maneira é que elas sentem isso? Então é através do ectoplasma. Tá? Interessante. Então até na foto, né, ele tem assim essa nuvem, uma nuvem branca na capa, né? Quem é meu contemporâneo deve lembrar daqueles filmes do Caça-Fantasmas, onde eles captavam, para caçar os fantasmas, aprisionavam o ectoplasma. Né? Que o ectoplasma são os fantasminhas. Os caça-fantasmas, né? Então, é da época dos meus filhos, eu não lembro muito bem, eu quase não assisti esse filme, mas eu me lembro que eles assistiam. Exato, e eu lembro muito disso, era um fantasminha, o Gasparzinho, mais antigamente. A formação dele é um ectoplasma. Um fantasminha é uma substância que você não apalpa, uma gasosa, não pega, né? Alguma coisa assim. Parece um gás, exatamente. Isso,
Mas ele tem um formatinho, um perfil. Isso mesmo. Então, mas isso hoje em dia não é visível, porque... Não, não é hoje, até pode acontecer alguma experiência, algum fenômeno assim, mas me parece que não está havendo, né? Já houve uma época que foi mais necessário para chamar a atenção, né? O Arlete, e assim, hoje você tem muita demanda de pacientes em busca da terapia de vidas passadas? Tenho sim, tenho sim. Existe, a Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas é reconhecida no meio clínico, no meio de... Como é que chama o órgão que regulamenta a psicologia? O CRP, né? Conselho Regional de Psicologia. Não aceita porque não aceita a reencarnação e algumas coisas cientificamente, né? Mas então até o meu cartão você pode ver que não tem o número do CRP. É verdade. Eu tenho o CRP como psicóloga clínica. Mas a sua tenho especialidade lá, mas eu estou aí só como terapeuta. Entendi. Pode ser considerado uma terapia alternativa? Sim, pode ser considerado. Ah, então tá já. Eu falei que não ia dar tempo de falar tudo sobre terapia de vidas passadas, o nosso programa já chegou ao fim. Bom, em caso de dúvidas, consulte o site que o Michel colocou na telinha aí, que é o site da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, onde você encontra os terapeutas de vidas passadas, principalmente aqui da região, não é mesmo? Sim, de todo o Brasil. De todo o Brasil? Sociedade Brasileira, sem dúvida. Isso, de todo o Brasil. Mas aí você vai ver quem é de Santos, né? Tem as regiões. E através desses profissionais, pode tomar conhecimento da técnica da terapia de vidas passadas, do que como é que funciona, para quem é indicado, por meio dos seus artigos, né? Sempre tem publicações. Tem vídeos. No site também tem os livros. As indicações de livros. Né? O Davidson Lemela, que já escreveu, não sei se 2 ou 3 livros sobre terapia de vidas passadas. E nas casas espíritas sempre há palestras de terapia de vidas passadas. Eu posso até divulgar, né? Lógico. Na Casa Maria Modesto Cravo, que é na Rua das Cravinas, na Casa Esperança, que é lá no Guaiúba, sempre estão recebendo palestrantes da terapia de vidas passadas. Principalmente o Davidson Lemela, ele é habitué aqui do Guarujá. Então tá bom, gente, esse foi o programa Espaço Saúde. Muito obrigada, Arlete, por sua presença, espero que tenhamos outras oportunidades. Tá bom, obrigada eu gostaria só de falar o seguinte. Pois não. A doutora Teodora, ela coloca, né, como... Na sociedade, ela diz assim, 3 coisas simples para ser feliz, que é fazer dos problemas um aprendizado, torná-los um aprendizado, né? Transformá-los em um aprendizado. E ser brando e resignado, porque nós não podemos ter as coisas do jeito que a gente quer, nem sempre são assim. E, em último caso, o perdão resolve tudo. Tá certo, essa é a mensagem da nossa amiga Arlete Correia, psicóloga clínica e terapeuta de vidas passadas. Bom, gente, até a próxima semana, se Deus quiser, um beijo.